Olá, meu amigo, minha amiga, sintonizada na TV Mon HD, canal 6 da NET de Montenegro. Está começando mais um programa Despertar do Ser, um programa que fala de saúde integral, agradecendo desde já o carinho da sua atenção, bem como o apoio dos nossos patrocinadores. E estamos trazendo para o programa de hoje uma figura bem conhecida que já participou conosco anteriormente, o professor Diego Flores, seja muito bem-vindo. E nós vamos falar hoje sobre o tema esporte e cidadania. Então, desde já passo a palavra ao nosso convidado para as suas considerações iniciais. Seja bem-vindo, Diego. Então, obrigado, Alexandre, de novo aqui presente contigo. Uma satisfação em sempre poder contribuir com um pouco que a gente sabe. Então, muito obrigado e hoje vamos falar então um pouquinho sobre esse tema que hoje é tão propício, né? Com certeza. Esporte, cidadania, né? Nos dias de hoje que estão tirando a educação física da quantidade de aulas por semana, né? Então, aonde que a gente vai formar cidadãos, né? Exatamente. Então, vamos abordar esse tema no programa de hoje. A relação entre esporte e cidadania, né, os benefícios que o esporte gera para isso, para essa formação do cidadão consciente e tantos outros valores, né? Mas antes disso, então, gostaria que tu falasse um pouquinho para o nosso público, para quem não te acompanhou da primeira vez que tu esteve aqui, né? Quem é o Diego? E parece que tu tem um projeto muito importante dentro desse nosso tema de hoje, né? Sim, Xande. Então, para aqueles que não me conhecem, boa tarde, meu nome é Diego Flores. Eu sou proprietário junto com a minha esposa da Limitless Stand Up Paddle e a gente é aqui de Montenegro. Para aqueles que me conhecem, então também boa tarde. Nós temos uma empresa desde setembro do ano passado que a gente vem trabalhando uma parte ambiental, social. Também é muito gratificante a gente poder, dentro desse assunto, saber que a Limitless está inserida no esporte e na cidadania. Então a gente tem esse projeto junto com a nossa empresa que se chama SUP para Todos. Ele é um projeto socioambiental que a gente trabalha, então vamos dar início agora em março nesse trabalho. A gente vai montar pranchas de stand-up com garrafas PET. A gente já está então num processo bem adiantado já com todo o projeto. Estamos na realidade só agora aguardando iniciar em março, né? Junto com nossos patrocinadores, junto com nossos apoiadores, aceitação muito boa da comunidade, da parte da prefeitura também a gente tem todo o apoio, inclusive a parte da SMEC, né, que a gente vai atender as escolas públicas e 2 escolas estaduais. Então a gente vai atingir esse ano 30 crianças no contraturno escolar, na idade aí de 11, 12, 13 anos, né, 6º, 7º ano, para poder então desenvolver esse trabalho de conscientização, tanto ambiental quanto social. E nisso, então, juntamente com toda essa parte, a gente poder, então, formar cidadãos. Exatamente. Então, para iniciar, né, gostaríamos de saber a importância, então, do esporte para a cidadania. Tu já deste uma boa introdução sobre isso, né? Vamos contextualizar Sim. Isso aí. Então, como eu disse, a gente fica muito orgulhoso, a Limitless, de estar podendo contribuir no nosso município com o crescimento, com a formação, com o desenvolvimento dessas nossas crianças, desses nossos adolescentes, através do esporte. Nossa empresa, então, como falei antes, é de caiaques e stand-up. Então, nós trabalhamos muito voltado para o stand-up, né? Esse é o nosso esporte, onde nós praticamos aqui e é onde nós estamos situados também, que é o Clube Caspesca, então, que é um clube de categorias de remo, né? Ele tem pesca também, mas ele é um clube muito conhecido por remo. Então, dentro do clube, também foi muito aceito o nosso projeto e é onde nós vamos trabalhar agora, a partir de março, com esse projeto. A nossa linha do projeto é ensinar as crianças também
a praticar o esporte, né? Além do projeto em si, que é a fabricação, montagem das pranchas, eles também vão ter aulas de stand-up. Hoje a gente sabe que o stand-up paddle, ele está sim um passo para se tornar mais um esporte olímpico, assim como o surf entrou, assim como o skate entrou também. Então o stand-up, porque já tem competição de canoa também, né, de remos, né? Sim. Então é isso que a gente está montando aqui, dando uma sequência nessa parte esportiva. O que a gente engloba, né, são trabalhos em grupo, a gente tem horas, a gente tem respeito aos colegas, respeito aos professores que estão junto. Então a gente se insere dentro de várias coisas de ensinamento para elas. É onde a gente forma o cidadão, né? A gente tem um horário para começar, um horário para terminar, então a gente tem regras e isso serve para a vida de todos, né? Então a gente está atingindo esses adolescentes, até a gente, com as escolas, a gente pede sempre que sejam aquelas crianças que têm mais necessidade de aprendizado, para que a gente justamente possa tirar dessas crianças o melhor que elas têm. Daqui a pouco, o que pode acontecer? Dentro de um projeto desses, a gente tirar um atleta. É essa a informação, essa visibilidade que a gente quer passar para as pessoas. Que através do esporte, a gente forma cidadãos, forma atletas e forma pessoas para a vida. Sim. Que é isso que a gente pretende. Sim. Então, essa relação do esporte com a cidadania, ela afeta diretamente a sociedade, pode se desenvolver essa sociedade em diversos âmbitos, né? Com certeza. Dentro desse trabalho, então, que a gente está desenvolvendo lá, a gente tem uma série de coisas que tem que ser feito para construir uma prancha. Então, isso aí é como a vida, né? A gente, são diversos acontecimentos que vão se passando e a gente tem que ir evoluindo, assim como ali no nosso projeto. Tudo é uma evolução. A gente vai iniciando com eles numa parte, porque são 3 meses de aulas, nas quintas-feiras à tarde. Então, a gente tem bastante coisa para desenvolver com eles dentro desses dias ali. Sim. Então, dentro disso, o esporte despertando os valores da cidadania, isso vai acabar repercutindo no trabalho dele, na família, em tudo que uma sociedade pede em termos de organização, né? Com certeza. Como eu te disse, tem vários ciclos ali dentro. E a gente precisa colocar para ele, mostrar para as crianças qual o funcionamento daquilo ali. Como a gente vai trabalhar com eles? Qual o entendimento que eles vão ter sobre aquilo? O porquê que a gente está fazendo aquilo? Por que a gente tem que tirar uma garrafa PET do meio ambiente? Qual a importância da gente fazer isso? Porque os materiais que a gente tem, a gente tira do meio ambiente. Nem todos, mas a grande maioria sim. Então, o porquê do tirar? Né? O porquê essa parte social de agregar o meio ambiente com elas? Porque a gente vai atingir hoje os adultos através das crianças. Porque tem muitos adultos que não têm esse conhecimento. Através dos seus próprios filhos, eles vão ter esse conhecimento de por que reciclar, por que a gente separar os lixos, qual o impacto que vai ter isso na vida da criança, do pai, da mãe, enfim, de todos os seus familiares. Sim, com certeza. Então, tu comentando, a gente lembra assim, puxa, que espécie de valores esse esporte está ensinando, né? Não só para as crianças em si, mas elas levam para os adultos, para os pais em casa, né? Responsabilidade, disciplina e tantos outros, né? Tem muitos valores, né? A questão de tu estar num ambiente como nós estamos falando de remo, né? Então, no rio, é um ambiente que a gente tem que saber o cuidado que a gente tem que ter com ele para a gente poder aproveitar ele muito mais tempo, né? Então, isso forma uma cadeia, né, de cuidados, né? A gente come peixe do rio, né? Muitos comem, né? Nosso rio dá muito peixe, enfim, aqui ou em outros lugares, né? Então, os cuidados, o que vai impactar o conhecimento de uma criança de estar tirando um lixo do rio, o que isso vai acontecer
na vida deles. Então, isso que a gente quer agregar. Limitless tem essa ideia de agregar na vida dessas crianças que a gente vai atender, e não só das crianças, né? Na realidade, a gente começa por elas, mas atingir a família, atingir a comunidade e tantas outras partes aqui do município, né? Sim, e todos têm essa mesma necessidade, né? Seja aquelas crianças, alunos, enfim, de classe média, como as de classe baixa, situação de vulnerabilidade social, né? Todos têm a mesma necessidade de se desenvolver nesse sentido, né? Sim, a gente até assim optou iniciar mais o projeto com aqueles que não tenham a real condições de ter, por exemplo, uma prancha, né? A gente sabe que nas escolas municipais, escolas estaduais também tem gente de poder aquisitivo que poderiam ter e possam, né, ter, por exemplo, uma prancha. Mas a gente quer atingir aquela que não tem condições. Para quê? Para ela saber, é óbvio que aquela outra também tem tudo isso que a gente está falando, é para todo mundo, não é para A ou B, né? Sim. Mas então, para essa que não tem tanta necessidade, saber que trabalhando se dá para fazer as coisas, porque com todo o projeto que a gente vai fazer, ele vai saber de onde é que vai tirar, ele vai saber de onde é que veio cada material, por que ele está fazendo aquilo e aonde ele vai chegar com aquilo. Ele vai chegar aonde? Ele vai iniciar o projeto querendo remar, ele vai terminar o projeto aonde? Remando, fazendo o que ele quer. Mas para isso são ciclos, são partes que eles têm que aprender e fazer. E isso, né, é para a vida também, né? Sim, sem dúvida. E as escolinhas, os projetos sociais, a educação do esporte no ambiente escolar, que tu comentaste bem no início, que estão querendo reduzir os períodos, né, que já é lei, inclusive, né, o quanto isso vai impactar nesses jovens, né, e o quanto para os adultos futuros, né, vai impactar também. A gente, quanto eu ainda estou estudando, né, ainda sou estagiário ainda, mas tenho sim bastante conhecimento, né, minha esposa também é professora e a gente conversa muito sobre questão de educação escolar, né. Então, hoje a gente vendo essa nossa parte de educação física, né, uma parte tão importante, né, dando um salto, né, como que a gente vai querer formar atletas, né, se a gente não tem uma formação? Como é que vai formar lá uma coisa na frente se a gente não tem inicial, né? A gente tinha, me lembro muito bem, que no meu tempo de escola eram 4 horas de educação física por semana, 4 horas. A gente tinha muita coisa para aprender e aprendeu, com certeza. As adolescentes da minha idade hoje são muito diferentes dos de hoje, em questão corporal, né, de conhecimentos, né. Então, enfim, a escola foi cada vez diminuindo mais a educação física e as crianças, adolescentes, cada vez mais se tornando com corpos burros, com muita dificuldade. Tu também, né, Alexandre, tu também percebe isso, tu também trabalha na academia, a gente pode ver bem a dificuldade que hoje os adolescentes têm em coordenação, enfim, toda uma parte corporal. E isso vem da onde? Vem da escola, não é dos pais, não é os pais que não estão querendo mais educação física, isso é uma coisa governamental, isso é uma coisa que eles estão querendo, são pessoas com uma certa inteligência aqui, mas aqui burro. Consciência corporal pobre, né? Pobre, que na realidade a gente sabe muito bem, como professor, um corpo pobre, mente pobre também. Sim. Então a gente não vai conseguir formar dentro de uma escola um aluno com um potencial desde cedo, que a gente consegue enxergar desde cedo um atleta ali, porque tu acha que com 1 hora semanal de educação física, que hoje a maioria não gosta, os professores que dão aula depois de educação física não gostam, né? Porque os alunos já têm que chegar na aula deles suado, já todo adrenalina 1000, né? Então, para ter 1 hora de aula só, né? Então, hoje isso se torna muito difícil para aquilo que a gente quer num passo à frente, que é formar cidadão, formar atleta. Se ali na escola a gente já está cortando
pedaço. Sem dúvida, né? E muitos ainda no passado, vamos colocar no passado, né, acreditavam que a educação física era só jogar uma bola, né, ou praticar um esporte tão somente, mas o que gira em torno disso é que forma o cidadão, é que conscientiza ele para os valores e para o que a sociedade vai exigir depois, né? Sim, dentro de um contexto da escola, da educação física, se a gente pensar bem, falando da educação física em si, a gente descobre muita coisa naquele corpo, né? Desde atletas de ginásticas, só pelo desenvolvimento dos trabalhos escolares. Quanto mais tempo a gente tem, mais coisas a gente vai descobrir deles. Então hoje, como a gente vai ter essa percepção maior, né, o professor, né, já é tão difícil com materiais escolares a gente ter, né, e diminuindo então os horários, fica muito difícil mesmo da gente ter uma perspectiva melhor inclusive de como pessoas, né? Sim. Questão de responsabilidades também ali dentro, né? Porque a gente sabe que os esportes são individuais, mas a gente tem esportes coletivos, onde a gente aprende a um trabalho de grupo, né? Sim. Então isso vai impactar muito, não só nas crianças, mas também nos professores, né? Sim. Com certeza neles também. Com certeza. Então, essa parte que tu falaste só dos esportes coletivos, né? Coletividade também implica cooperação, né? Então, se nós não temos cooperação, fica difícil a gente vislumbrar atletas futuramente, já que a educação física escolar, os projetos sociais são esse laboratório, né, para formar futuros atletas até olímpicos, para levar o nome do país, para atrair investimentos, enfim, ó, tudo que gira em torno disso, né? É uma coisa que isso deveria caminhar sempre junto, né? Escolas e projetos sociais. Vou te dizer que não é fácil para fazer um projeto, né? A gente também precisa de dinheiro para fazer um projeto. Mas a gente tem que fazer, a gente tem que correr atrás, a gente tem que abdicar algumas coisas da nossa vida, nossa, né? Eu, Diego, a minha esposa também, para a gente fazer um projeto, para a gente tocar. Mas pensando em quê? Pensando num trabalho junto com a escola. A escola desenvolve um trabalho paralelo com o que a gente vai fazer. Então a gente só vai aumentar o tempo deles junto com uma parte esportiva. A criança vai sair da escola, vai lá ficar com a gente 4 horas por todas as quintas-feiras, trabalhando no paralelo com a escola. Nós vamos continuar com a formação deles com a escola. E isso os projetos deveriam ter mais nas escolas, para ocupar mais as crianças, adolescentes, para isso que a gente busca, para formar cidadão, para a gente formar atletas, formar pessoas para a vida, né? Sim. Então, tudo isso, vamos dizer que é multitarefas, né? Deve ser multidisciplinar, unir essas iniciativas todas, escolas, projetos, enfim, escolinhas, né? Para poder atingir esse objetivo, né? Esse objetivo a gente tem também, que é a questão de nós termos parceiros, né? Hoje, a gente tem, juntamente com nós, da Limitless, trabalhando no projeto, a gente tem médico, a gente tem enfermeiro, a gente tem dentista, a gente tem psicólogo, a gente tem nutri. Então, a gente tem uma parte multidisciplinar trabalhando junto. Para quê? Porque não é... A gente volta, né? Porque é muita coisa, não é só fazer... vai fazer umas pranchas. Não é só isso. A gente tem todo um contexto, o que é a cidadania, né? Cidadania é isso que nós estamos oferecendo no projeto, né? Dentista, eles poderem ter acesso. Daqui a pouco estão machucados, tem fisioterapeuta também. Vai ter nutricionista para ir lá conversar com eles, como é que tá. Vai ter lanche também que a gente vai entregar. Então, isso é cidadania, é isso que a gente quer entregar para as crianças aqui do município, que esse ano vão ser 30. Então, todo momento a gente vai ter um profissional lá com a gente, assessorando a gente para aquele dia, para aquela linha. Então é isso que a gente quer entregar e é isso que a gente está falando hoje. Esporte e cidadania. Sim. É isso que a nossa empresa quer prestar para a comunidade.
é formar cidadãos, é eles poder ter acesso a tudo aquilo que todos deveriam ter, né? Que é o esporte. Sim. Então, dentro do esporte, da própria educação física, né, tudo gira em torno da formação ou, alusível ao nome do nosso programa, o despertar do ser para esses Justo. valores todos, né? E o esporte enquanto inclusão social, né, também é importante, não só para aqueles portadores de necessidades especiais, que às vezes é muito ligado só a esse termo, né, mas a esses valores despertos também. Como tu mesmo disse, não é só montar uma prancha ou chutar uma bola, né? Tem tudo isso. É isso que a gente quer formar, né? Que é esses adolescentes poderem sair, cada 10 alunos vão ficar 3 meses, né? Mas que eles possam, dentro desses 3 meses, dar sequência nisso que eles aprenderam durante esse período, né? Até de, inclusive, ajudar, porque as escolas vão ser as mesmas, né? Neste ano. Então, eles vão conseguir disseminar essas coisas, eles já vão ter como dizer assim, eles já se formaram no contraturno do projeto. Vai passar os 3 meses, então daqui a pouco eles vão poder ajudar os colegas, aqueles que estão entrando no projeto, com dicas, como fica melhor fazer. Então, isso tudo é o que a gente está falando aqui. A gente vai estar despertando nas crianças, naqueles adolescentes, o que eles querem, que é a cooperação, que é a ajuda. Então eles já vão estar ajudando os colegas, os próximos, e os próximos vão ajudar os outros. É essa a ideia, a gente disseminar e esse despertar desses conhecimentos, eles despertar aquilo que eles querem ser. Sim. Dentro daquele objetivo que a gente está se propondo a fazer. Sim. Até porque caso eles não venham a ser atletas profissionais, eles se tornam seres humanos mais preparados para a vida, né? Com todos os embates, né? Sabendo lidar com as negativas também, né? A gente sabe que para tudo que a gente faz, como tu disse, tem as partes negativas, né? Que isso serve muito para a gente crescer. Eu sempre digo que o problema vem para a gente sempre superar. Para a gente ficar mais forte, conhecer mais daquele problema e a gente obter um resultado positivo. Ali também é assim no projeto, né? São uma série de acontecimentos ali dentro, são cortes de garrafa, são colagem, então não é muito simples fazer, que é o que eles vão ter que pensar um pouco também e depois agir. Então isso é uma formação que a gente tem para eles, que vai ser contínua. Eles vão aproveitar isso aí, com certeza, para depois do projeto. Sim. E dentro dessa questão da socialização e das responsabilidades, né, em um mundo que cada vez está mais invadido pelas mídias sociais remotas, né, essa convivência ela se torna muito importante, né? Sim. A gente pensando que a gente vai ter 10 crianças lá no projeto e não vão ser 10 colegas que estudam na mesma sala. Vão ser 2 de cada escola, mas não que não possa ser da mesma sala, mas a gente pensando na coletividade e na cooperação de todos, são pessoas que quase não se conhecem ali, né? Então eles vão ter todo um trabalho ainda psicológico, né? De trabalhos em grupo ali, junto com outros adolescentes, crianças que vão ter ali, que eles não vão ter conhecimento. Então, essa relação, eles vão ter que aprender a se relacionar com as pessoas. Que isso, né, impacta na vida sempre. Sim. É relação. Sim. Ótimo. O papo tá bom, Diego, mas o nosso programa está chegando ao final. Então, para quem se interessou pelo teu projeto, quiser colaborar, ser um parceiro, né, frequentar as aulas, como é que faz para te encontrar, para entrar em contato contigo? Então, nós temos as nossas mídias, Facebook, Instagram, temos o WhatsApp. Dentro do Instagram e do Facebook tem os nossos números de telefone. A gente também está sempre colocando na mídia os números. Pode entrar em contato com a gente. A ajuda sendo financeira ou uma ajuda lá pessoal para ajudar a fazer alguma coisa, ser voluntário do projeto, a gente está sempre de braços abertos. Então a gente está
todas as tardes lá no clube. O projeto vai se iniciar a partir do dia 17 de março, à tarde, então, no clube. Nos finais de semana, nós, como a empresa, então, também estamos no clube trabalhando o final de semana todo, com os aluguéis de caiaque, de stand-up. E quem quiser, então, saber mais sobre a gente, tem nas nossas redes, tem os nossos números de telefone e a gente está sempre lá no Caspesca lá. É só chegar lá, tomar um chimarrão com a gente lá, ver o nosso trabalho lá, porque hoje a gente já está trabalhando no projeto, então já tem toda uma estrutura montada também para iniciar o projeto já com chave de ouro. Certo. Então, desde já o nosso agradecimento, Diego. Obrigado por estar aqui mais uma vez. As portas estão sempre abertas para futuras participações mais uma vez. Alexandre, eu que agradeço, muito obrigado. E eu estou sempre disponível para a gente bater esse papo aí e poder acrescentar na vida de muitos aí. Gratidão, meu amigo. Espero que tenha servido para você também, nosso amigo que nos acompanhou. E até um próximo programa, desejando um bom despertar do ser para você. Tchau!